Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma das virtudes muito importantes que nós devemos resgatar na nossa vida cristã no mundo de hoje é a virtude da religião. A virtude da religião é aquela virtude que nos ensina a dar a Deus o culto que lhe é devido. Portanto, a ter a reverência, a adoração diante de Deus, diante do que é santo, diante do que é sagrado, diante dos mistérios de Deus. A nossa sociedade que sofre esse processo de secularização vem cada dia mais vendo se apagar do seu meio essa noção da transcendência. As pessoas vão ficando com uma ideia muito vazia, como que não existisse mais Deus, o sobrenatural, e perdeu-se também a noção da majestade, da grandiosidade, do poder de Deus. As pessoas ficam reduzidas a esse mundo aqui terreno, dinheiro, bens materiais, prazeres da vida, as realizações desse mundo, e pouco a pouco elas vão vendo as coisas de Deus como uma coisa assim que não tem mais sentido, que não tem mais importância, não tem mais valor. E isso vem trazendo uma tal transformação de comportamento das pessoas. Quando eu falo das pessoas aqui, eu falo de nós católicos, não falo de pagãos, nem de hereges, falo dos católicos nós, que a pessoa já não dá mais valor. Entra numa igreja, sai de uma igreja, igual se entrasse e saísse de uma rodoviária ou de um outro lugar, estivesse numa feira. Perante o altar, diante do Santíssimo, não há mais aquele espírito de fé, de reverência. Quando a pessoa se coloca em oração, a pessoa reza de qualquer maneira, não tem mais aquele espírito de respeito, porque se coloca perante a majestade de Deus. E a mesma coisa acontece com o pensamento das verdades eternas. A gente vive muito bem, obrigado, tranquilo, como se nós não tivéssemos de morrer, e como se nós não fôssemos comparecer perante o tribunal da infinita majestade de Deus, diante do qual nós não somos nada. E nós vamos tocando a nossa vida aqui na brincadeira e não pensamos que a vida que nós levamos aqui, a partir dessa vida, nós teremos um destino eterno. Ou seremos felizes, bem-aventurados para sempre, ou seremos condenados a uma desgraça eterna no inferno. E o inferno não é uma lenda, ele existe. Então é muito importante nós voltarmos a resgatar esse espírito de religião e de respeito pelas verdades eternas. Quando nós celebramos a missa pelos falecidos, como a missa de hoje, a missa das almas em nossa paróquia, sempre é oportunidade de nós voltarmos a pensar na grandiosidade dessas verdades eternas. Qual o momento principal da nossa vida? O momento principal da nossa vida vai ser a hora da nossa morte. Nossa, padre, que visão tão negativa da vida. Não, porque essa vida aqui, ela é provisória. A vida verdadeira, plena, perfeita que nós esperamos é depois. Mas para eu entrar na vida verdadeira, só existe uma porta a ser atravessada. Essa porta se chama morte, que para nós católicos não é um fim tenebroso, mas é uma porta de esperança para aqueles que vivem nesse mundo na fé e no amor de Deus. Então há uma outra conotação, por isso que nós ouvimos São João falar no Apocalipse, ou melhor, Deus falar, escreve aí no livro: felizes aqueles que morrem no Senhor, porque as suas obras irão acompanhá-los. Então o cristão, ele deve se colocar diante do pensamento das verdades eternas com muito respeito, com muita seriedade, e deve levar a sua vida nesse mundo com seriedade, sabendo que o que nos separa da eternidade é somente a morte, e a morte é assim. É como um pequeno fio que se parte. Uma coisa simples, rápida, acontece de uma hora para outra. Então o importante o que é? É nós vivemos a esperança. É nós já estarmos adiantando aqui no mundo o que será a alegria do céu.
que nós encontramos aqui na terra na Eucaristia. Por isso que esse evangelho da missa dos defuntos é o evangelho que Jesus fala: eu sou o pão vivo que desci do céu. Aquele que comunga, que vive a sua fé na Eucaristia, já tem Jesus no coração agora, ele já começa a viver agora o que viverá no céu depois. Então o cristão caminha para a morte triste, abatido, com medo? Não. Ele caminha com respeito, ele sabe da seriedade que será esse momento, mas se ele vive na graça de Deus, ele caminha cheio de esperança, consolado por esse Jesus que ele um dia verá no céu, mas que agora ele pode possuir de verdade na Eucaristia aqui na terra, e pode viver com ele através da graça. Porque hoje em dia, até o pensamento da morte, dos fins últimos, foi esvaziado de sentido pelas pessoas. Na sociedade hoje em dia, ninguém gosta que se fala de morte. Ai, não, deixa isso para lá. Ih, não. E quando chega perto de uma situação, a pessoa fica abatida, acabada, arrasada. Claro, a gente fica triste pela saudade daquela pessoa que parte, que fica em nós. É o amor de família, o amor de amizade que nós temos. Mas o cristão tem esperança. O cristão tem uma outra visão. E, hoje em dia, tudo é pensado na sociedade moderna para de tal maneira nos entreter, de tal maneira nos distrair, que nós nunca paremos para pensar na hora da nossa morte. E os santos faziam exatamente o contrário. Os santos todo dia pensavam na hora da morte. Aliás, é uma coisa muito boa o católico fazia na hora de dormir à noite, na oração da noite, fazer uma oração pedindo a graça de morrer bem. A própria Ave Maria, não é? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, a gente precisa da graça de Deus agora, e na hora da nossa morte, amém. Vamos fazer essa oração com fé na hora de dormir, as 3 Ave Marias que a gente reza para deitar, ou fazer aquele ato de conformidade para a hora da morte, que a gente já oferece a Deus desde já, aquele momento pedindo que possamos terminar bem e poder entrar pela porta da esperança na visão eterna de Deus. Então o cristão, ele não fica se distraindo para esquecer da morte, ao contrário, ele pensa nessas verdades eternas com seriedade, com responsabilidade, mas cheio de esperança, porque ele sabe que quando cumprir sua missão, ele vai passar por essa porta para chegar à eterna visão, onde ele será feliz para sempre. E essa felicidade que ele espera ter plena, ele já pode saboreá-la antecipadamente, de modo real, com Jesus vivo no seu coração, na hóstia consagrada. Por isso que Jesus disse: quem comer este pão, a minha carne é comida, meu sangue é bebida, quem comer esse pão, viverá eternamente, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, meus amados irmãos, vamos rezar hoje por nossos parentes, amigos, nossos paroquianos, irmãos de fé que partiram desse mundo, que nosso Senhor possa acolhê-los junto à sua glória, se estão ainda se purificando no purgatório, que essa purificação logo termine, eles possam ir para a glória, e que nós um dia possamos estar associados com eles lá. Mas para estarmos lá, desde já, vivamos com respeito perante essas verdades eternas, entendendo que o sentido da vida não se fecha nela mesma, porque essa vida ela acaba. Essa vida só tem sentido se ela tem uma razão de ser, uma finalidade. E a finalidade dela é uma vida que nunca vai acabar, que virá depois dela. E essa abertura para essa vida transcendente, eterna, definitiva, é que a esperança que nos conforta e que nos faz viver o nosso compromisso cristão com seriedade, responsabilidade, mas na alegria da esperança de um encontro definitivo com esse Jesus que nós agora já encontramos, já amamos, já recebemos vivo no Santíssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.